e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Amém? Muito obrigado. Irmãos, vamos abrir lá em Lucas. Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ver algo que o Evangelho de Lucas narra, que tem ligação com o nascimento de Jesus. Então, Lucas capítulo 2, verso 8. Verso 7, tá? A partir do capítulo 2, verso 1, o Evangelho de Lucas, ele narra o nascimento de Jesus, né? Quando chega no verso 7, diz assim, ó: e deu à luz um filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, veja só, quando Jesus nasce, ele nasce num lugar, né, num curral, num local onde estavam os animais. E ali, Maria, né, e José ajeitam ali a manjedoura, né? A manjedoura é um local onde colocava o alimento dos animais, né? Deveria ser muito parecido com uma bacia, sei lá, não tem detalhe, mas é uma manjedoura, um local, uma cocheira, né? É um coxo. Maria ajeita ali e coloca a criança, ajeita a criança ali. Irmãos, não deve ter sido muito simples, né? Porque o parto de uma criança sai muito sangue, né? Tem as placentas. Maria, né? Naquela época, alguém deve ter ajudado, né? Trazido pano, água. Mas veja só, o Evangelho de Lucas, ele narra algo que acontece naquela noite, que é a visita do anjo aos pastores que estão olhando as ovelhas. Então, vamos continuar o texto aí, ó, capítulo 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca, ou naquela mesma cidade, né, ou naquele mesmo, naquela mesma comarca ali, naquele mesmo povoado, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: acharás o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Até aqui, irmãos, hoje nós vamos ver dois momentos importantes na narração da história do nascimento de Cristo. Um deles é
a visita dos pastores. Veja, irmãos, quando Maria ganha o bebezinho, limpa, coloca ele envolto de panos, coloca ele na manjedoura. O que o anjo faz? Quando o anjo anuncia aos pastores, o sinal a respeito do nascimento, das boas novas que este anjo havia trazido, era a criança estar na manjedoura, envolto em panos, né? Se você pegar aqui, ó, no verso 12, lê para mim, irmã linda, o verso 12. Isto vos será por sinal, achareis envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Muito bem, então, este era o sinal, não tinha como errar. Ninguém ganha um bebê e coloca lá na estalagem, né, dentro de uma manjedoura, né, dentro de um coxo. Este era o sinal. Quem sabia disso? Deus. Deus sabia que José e Maria haviam, né, preparado aquele local ali para colocar a criança. Então este era o sinal. Mas o anjo diz mais a respeito do nascimento de Jesus, né? O anjo aparece aos pastores, versículo 9, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Então, né, aparece um resplendor ali no campo, os pastores veem aquela iluminação, aquele resplendor, ficam com grande temor, e o anjo traz boas novas. Irmão Moacir, lê para mim o verso 10. Capítulo 2, verso 10. O anjo me disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas, de grande alegria, que está para todo o povo. Isso, então, a glória do Senhor, né, envolve ali aqueles pastores, e o anjo fala, ó, não temas, porque eu vos trago novas de grande alegria. Irmãos, o nascimento de Jesus foi assim um fato, um acontecimento que parou, né? Todo o céu, os anjos vieram dar as boas novas, era algo de grande alegria. E para quem? Para todo o povo. Então era algo que havia acontecido, que foi anunciado por Deus. Primeiro nós vimos que foi anunciado pelos profetas, pelas profecias do Antigo Testamento. Agora acontece o fato em si, e os anjos vêm, né, e anunciam aos pastores. Mas olha só o que o anjo diz, né, no verso 11. Lê para mim, Marisa, por favor. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, olha só, irmãos, na cidade de Davi, cumprimento da profecia, nasceu hoje quem? O Salvador, que é Cristo. Então, as profecias anunciavam que nasceria o Messias, o Cristo, e que ele seria o Salvador do povo. Era algo que estava profetizado. O anjo fala, olha, nasceu. Essa é a grande alegria, né? As boas novas. Jesus nasceu, o Salvador nasceu, né? Cristo, o Senhor. Então, o Deus, né, se fez carne. Na cidade de Davi nasceu. Qual é o sinal? O menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Mas este episódio não para por aqui. Lê para mim, irmã Nilda, por favor, o verso 13 e 14. No mesmo instante apareceu com uma multidão do exército celestial, levando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para todos os homens. Isso! Então, olha só, agora aparece
um exército de anjos celestiais. Irmãos, pensa nessa visão. Tenta trazer a sua mente, talvez a gente, baseado em alguma foto, algum desenho, um quadro, você pensa, né, no resplendor desses anjos, glorificando a Deus, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas. Eles glorificam ao Pai, glorificam também, né, ao Filho, paz na terra. Irmãos, nós estávamos falando, né, do hino que nós cantamos, da paz que nós temos que ter no coração. Jesus é essa paz. O nascimento de Jesus, o dia de nascimento de Jesus, a comemoração natalina, ela traz à nossa memória esse fato que aconteceu, que até os anjos do céu, um exército, vieram anunciar aqueles pastores. Então foi algo grandioso, irmãos, maravilhoso, algo que estava profetizado e que se cumpriu ali na cidade de Belém, na cidade de Davi. Glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o nascimento de Jesus não passou desapercebido. Não foi algo que aconteceu lá e ninguém ficou sabendo. Não. Deus teve o cuidado de enviar os seus anjos, desde a concepção, né? Quando Maria recebe ali a visita do anjo, José recebe a visita do anjo, quando Zacarias recebe a visita do anjo, anunciando o nascimento de João o Batista, que iria preparar o caminho para o Senhor. Então, os fatos foram acontecendo, e aí os pastores ouvem, o que eles fazem? Né? Quando os anjos vão embora, um olha para a cara do outro e fala assim, vamos lá ver o que está acontecendo, vamos lá confirmar o fato que o anjo anunciou. Então eles vão, eles estão próximos ali na mesma comarca, né? Eles estão ali na mesma região ali de Belém, eles vão para Belém apressadamente, e o que eles encontram? José, Maria e Jesus, irmãos. Olha o verso 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, o sinal que o anjo passou se cumpre agora ali naquela estalagem. Veja, irmãos, eu não sei como que foi. Eu não sei como que esses pastores acharam o local exato. Porque naquela época deveria haver muitas estalagens. Muitos lugares, né, que os animais ficavam. Com certeza. Com certeza, a cidade de Belém era uma cidade, não deveria ser pequenininha, deveria ser uma cidade grande. Oi? Não, o que indicou o local foi para os magos, a estrela. Nós vamos ver lá em Mateus. Mas o que a gente percebe é que os pastores vão atrás, vão até Belém e encontram. Eles acham o local. E olha o verso 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores diziam. Então o fato que aconteceu, irmãos, não ficou ali só entre os pastores e, né, Maria e José e Maria. Mas as outras pessoas que estavam ali em volta também ficaram sabendo. E não só isso, eles se maravilharam, né, daquilo que os pastores estavam dizendo. Mas Maria guardava, né, no seu coração. E os pastores voltaram novamente para o campo, louvando e bendizendo ao Senhor. Bem, aqui é na noite que Jesus nasceu. Como é que a gente sabe disso, irmãos? Porque, olha o verso 21 que diz aí, ó. Marisa, lê para mim, por favor. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido.
Muito bem. Percebe só, irmãos. Passou-se 8 dias e o menino foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. Tá bom? Então, eles estão ali na cidade de Belém e eles vão e circuncidam a criança. Mas após a purificação da mãe, 33 dias no caso do menino. Se fosse uma menina, 66 dias. É o dobro. Passado 33 dias, o que eles fazem? Eles saem de Belém e vão até Jerusalém para a purificação da mãe. Vão oferecer o sacrifício. Verso 22. Lê para mim, irmã linda. Verso 22, por favor. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Isso, foram apresentar o menino. Nós não apresentamos as crianças. É lógico que não tem essa regra, né, como era na lei. Mas nós estamos falando aqui do povo judeu. O povo judeu cumpria a lei. Jesus cumpriu a lei de Moisés. Jesus também ia, né? Não tem a passagem lá que eles iam todos os anos para Jerusalém na Páscoa? Jesus também aprendeu a sacrificar o cordeiro, ele também comia a Páscoa, ele também fazia a festa dos tabernáculos, né, junto com os seus pais. E o que dizia a lei? Verso 23, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos, ou 2 pombinhos. Então, José e Maria cumpriram o que estava na lei de Moisés. Por que tinha que ser oferecido um sacrifício pelo menino? Porque quando o povo de Israel saiu lá do Egito, os primogênitos foram poupados. Então era necessário oferecer o sacrifício pelo primogênito. E Jesus foi o primogênito. Então perceba só, irmãos, esses fatos aconteceram ali entre Belém e também a cidade de Jerusalém. Tá? A Bíblia diz, né, que depois da apresentação, nós vamos ver a semana que vem, né, esse fato que é narrado por Lucas, que é Simeão e também a profetisa Ana. Mas nós vamos ver isso a semana que vem. Eu quero destacar 2 fatos importantes aqui, tá? Se você for comigo lá no versículo 50 e 51, diz assim, ó, eles estão ali no templo, tá? Não, desculpa, não é o 50 e 51 não. Versículo 39. Eles estão ali no templo, é apresentada a criança. No verso 39 diz assim, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Muito bem, eles estão ali em Belém, nasce a criança, 8 dias depois é feita a circuncisão, a criança recebe o nome de Jesus. Passado 33 dias da purificação da mãe, eles vão para Jerusalém e oferecem o que estava na lei. Muito bem, aonde que se encaixa aqui a visita dos magos? Parece que não se encaixa, porque eles voltam para Nazaré. Irmãos, a Bíblia não esclarece especificamente, mas o que nós sabemos é o seguinte, vamos lá para Mateus? Mateus capítulo 2, verso 1. No capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, Mateus capítulo 2, versículo 1.
E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes, todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Até aqui, irmãos. Então, peraí. Nasce Jesus, os magos vêem a estrela lá no Oriente. Eles são astrólogos, estudiosos das estrelas. A Bíblia não esclarece como eles sabiam a respeito do nascimento desse rei dos judeus. A Bíblia não esclarece. Mas eles sabiam da profecia. Vem a estrela, não sei quem falou, não diz nada nas Escrituras, só diz que eles viram a estrela, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então eles sabiam que ia nascer o rei dos judeus, eles sabiam que haveria uma estrela que iriam guiar. Irmãos, a Bíblia não diz, eu tenho que acreditar naquilo que a Bíblia diz, que eles viram a estrela. Bem, nasceu a criança, eles viram a estrela, fizeram uma viagem, saindo do Oriente, e chegam na cidade de Jerusalém. Jerusalém fica espantada. Poxa, o que esses magos aí? A Bíblia não diz que eram 3, tá, irmãos? Diz que eram os magos, tá bom? A gente pensa que é 3 por causa dos 3 presentes. Tudo bem? Mas vem uma comitiva ali com os magos. Bem, chegam em Jerusalém e falam: viemos aqui adorar o rei dos judeus. O Herodes ouve bem e fala: o quê, meu? O que está acontecendo? Tem mais um rei por aí? Irmãos, nós não sabemos por que José e Maria estão em Belém. Porque olha o que diz aqui, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, peraí. O menino nasce, os magos veem a estrela. Não pode ter sido na mesma noite, porque eles estavam no Oriente, uma viagem longa. O rei Herodes vai lá e fala: quando foi que vocês viram a estrela? Os magos vão lá e falam: nós vimos tal época, em tal lua, assim, assim, assado. A gente não sabe como é que foi esse assunto. A gente sabe que o rei tomou esse cuidado. Nós sabemos que é muito tempo, por quê, irmãos? Porque o rei Herodes vai matar as crianças de que idade para baixo? De 0 a 2 anos. Então, não pode ter sido na mesma semana. Não faria sentido. Não pode ter sido no mesmo mês. Porque não
faria sentido matar um monte de criança de 2 anos para baixo, sendo que fazia só 30 dias que a estrela tinha aparecido. Não podia ser, irmãos. Pelo que ele inquiriu com os magos, passou-se mais de 1 ano. Porque ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual o interesse de matar uma criança de 2 anos se só fazia 6 meses que a estrela tinha aparecido? A criança não podia ter 2 anos. Não é verdade? Então, quando a gente estuda esse texto aqui, a gente percebe que o tempo passou bastante tempo. Mas olha só o que acontece. Veja só, irmãos, no verso 9 diz assim, que a estrela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E os magos, vendo eles a estrela, se alegraram, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando aonde? Na estrebaria? Na casa. José e Maria, a Bíblia não diz por quê, porque a gente percebe que depois da purificação lá, que Jesus é apresentado no templo, eles voltam para Nazaré, irmãos. Nazaré é muitos quilômetros de distância, 100 quilômetros de distância de Belém. Mas não sei por que José estava lá na casa. E o que diz aqui? E vendo eles a estrela, regozijaram-se, e entrando na casa, acharam o menino, envolto em panos? Não. Acharam o menino com Maria, sua mãe. Então, irmãos, Maria voltou para Belém, junto com José, e então estavam numa casa, pode ter sido na casa de um parente. Da onde que José era? Ele era de Belém. Provavelmente ele saiu lá da sua casa em Nazaré, deve ter ido visitar um parente, foi resolver algum assunto lá na cidade de Belém, e quando os magos chegam, encontram um menino em Belém, nessa casa. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, tem gente que critica porque na época do Natal se dá presente. Tudo bem, irmãos. Eu acho que a gente pode dar presente para alguém em qualquer época do ano. Inclusive o Natal. Qual o problema? Jesus recebeu presentes, irmãos. E não foi qualquer presente, né? Ele recebeu ouro, algo valioso. Incenso, algo cheiroso. Mirra, um perfume especial. Então perceba só, irmãos, Jesus recebeu presentes na época em que os magos vieram até eles. E veja, Deus tinha um propósito para essas coisas. Havia de se cumprir aquilo que estava nas profecias. Versículo 12. Lê para mim, irmã linda, por favor. E sempre por divina revelação, avisados dos sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiam para sua terra por outro caminho. Muito bem. Então, Deus avisa eles por uma revelação divina, de que não eram para eles ir voltar para Herodes. O que eles fazem? Vão embora por outro caminho. É claro que demorou um pouco, né, irmãos? Foi passando o tempo. Talvez Jesus aqui não tinha 2 anos exatamente. Talvez quando os magos apareceram, tinha 1 ano, talvez 6 meses, talvez 8 meses. A Bíblia não dá detalhes. Não adianta eu ficar tentando adivinhar. Ah, ele tinha 2 anos porque matou de 2 anos para baixo. Não, porque pode ter sido passado 3, 4 meses, e então Herodes falou, os caras não voltaram. Foram embora. E aí ele passa aquela ordem lá que tinha que se cumprir a profecia que estava lá no Antigo Testamento, a respeito da morte das crianças, do choro, de enramar. Mas a gente percebe, irmãos, primeiro,
que Deus quis revelar para aqueles homens lá do Oriente que havia nascido o rei dos judeus. Que a estrela que estava em alguma profecia, que eu não sei qual é, se cumpriu. A estrela para em cima da casa onde Jesus estava. Podia ser a casa de José e Maria, podia ser a casa de um parente, eu não sei. A Bíblia não diz, só diz que é uma casa. E então, José e Maria recebem os magos que adoram o menino Jesus. Eu fico pensando, né, em Maria e José, observando aqueles homens. Caramba, né, meu? Esses homens vieram adorar a criança, se prostraram diante do bebê, ou da criança, né, porque aqui diz um menino, né, já não chama de bebê, mas chama de menino. Então percebe, o fato da história natalina, irmãos, ela é rica nos detalhes. Então, tem algum valor? Claro. É claro que tem algum valor, irmãos. E eu acredito que o momento da época natalina, que é comemorada no mundo todo, independente do comércio, dos comes e bebes, às vezes até das bebedices, né? Independente disso, irmão, para nós como cristãos, é importante recordarmos o nascimento de Jesus. É por causa que Natal vem da palavra de aniversário, né? Natalino, né? É a data natalina. Natal é nascimento. Mas como você falou esse dia, você sabe, não tem confirmação. Não sabemos quando é, exato. Mas sabemos que nasceu. E não é que só que sabemos, temos muitos detalhes a respeito daquilo que as Escrituras nos diz. Não fala. Mas com certeza não foi dezembro para nós, tá, irmãos? Não foi. Mas de qualquer forma, especial. As Escrituras, ela nos dá detalhes. E eu acho que é uma época muito propensa de se falar de Jesus. Não, se fosse agora, porque assim, irmãos, aqui é verão. Mas lá onde Jesus nasceu, agora é época de inverno, tá? Entendeu? É uma época muito fria, não poderia estar os pastores com as ovelhas no campo. Então, provavelmente não foi nessa época. Aí os estudiosos, né, os especialistas, vão lá, estudam, faz cálculo. Irmãos, a Bíblia não diz, tá? Mas o que é importante é que a Bíblia narra sobre o nascimento de Jesus. A semana que vem nós vamos ver mais alguns detalhes a respeito do nascimento de Jesus, tá bom? Mas de qualquer forma, é importante que nós tenhamos em mente que são dois fatos que acontecem em momentos diferentes. Quando Jesus nasce, os anjos vêm anunciar para os pastores que estão ali na mesma comarca, na mesma região de Belém. Depois, passado algum tempo, recebem a visita dos magos do Oriente, tá bom? Onde eles adoram o menino e oferecem os presentes para Jesus, tá bom? Irmãos, a semana que vem nós vamos encerrar aí os nossos estudos a respeito do nascimento de Jesus, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto, mas antes eu gostaria de lembrar de agradecer a Deus, né, pela vida do irmão Carlos, fez a cirurgia, colocou uma válvula, né, no coração, e ele está muito bem, irmãos. Eu estive com ele hoje, conversei com ele, ele está se recuperando. Vai levar aí em torno de 90 dias, né, para ter a cicatrização completa, mas ele está muito bem, e ele me falou que ele sabia do problema da válvula, e que ele tinha muito medo dessa cirurgia. Abriu. Ele já sabia que a válvula tinha problema há 8 anos, irmãos. Tá? Ele já sabia. E sabia que em algum momento ele ia ter que passar pela cirurgia. E ele tinha muito medo, ele falou. Ele guardava isso para si e tinha muito medo. Mas Deus, irmãos, preparou as coisas tudo na hora certa. E agora ele está lá com a válvula, né, no local.
E ele está muito feliz, irmãos. Então, agradecer a Deus, né, pela vida dele e que ele possa realmente logo retornar às suas atividades normais, tá? E que a gente glorifique a Deus pelo cuidado do Senhor para com o seu servo. E também pela vida do Rubens, né? Que tomou um susto aí, né, a respeito dessa contaminação aí, né, a correria que ele teve aí a semana passada. Ele ainda está internado, mas já sabemos que o pulmão está tudo limpinho, né? Então, assim, ele está lá em observação ainda, e se Deus quiser, amanhã deve receber alta, tá bom? Então, continuar agradecendo a Deus, né, por esses 2 casos aí que são muito recentes.